Olá, eu hoje venho falar-vos de uma técnica que pode ser utilizada tanto em contexto terapêutico como cada um de nós também a poderá usar. Ela é adaptada de uma técnica da programação neurolinguística. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar desta coisa da PNL, Programação Neurolinguística, que é uma disciplina, é um conjunto de técnicas que vai beber muito à hipnose, e nomeadamente a hipnose ericksoniana, que é uma linha, uma abordagem que eu sigo, porque me identifico bastante com ela. Esta hipnose ericksoniana trabalha com estados de transe leves e, portanto, a pessoa não tem que entrar num estado muito profundo de transe. Portanto, basta fechar os olhos, ficarmos um bocadinho mais concentrados e podemos e conseguimos fazer muitos exercícios bastante interessantes. Então, esta técnica que eu hoje vos venho aqui falar, e que aproveito também para partilhar, relembrando alguns colegas meus, tem como nome Swish. Swish porque tem a ver com um movimento que vocês já vão ver o que é, embora possamos aqui utilizar uma palavra assim mais portuguesa. Expande, por exemplo, que é essa a palavra que eu vou usar. Expandir, expande. E para que é que serve esta técnica? Bom, se vocês tiverem uma situação, por exemplo, do vosso dia a dia, em que a circunstância em si, a vossa reação, a pessoa com quem vocês estão, etc., tanto faz com que vocês não tenham a melhor resposta, faz com que vocês fiquem um pouco zangados, faz com que vocês fiquem um pouco perturbados, assustados, tensos, etc. Aquilo que vamos aqui fazer, perdão, aquilo que vamos aqui fazer é mudar um pouco a resposta que havia, a reação que havia, portanto, a reação à situação, aquilo que vocês anteriormente faziam, para uma nova reação, para uma nova resposta. Anteriormente, provavelmente seria uma reação muito condicionada pela parte da emoção e poderá haver uma mudança para uma resposta escolhida por vós. Portanto, vamos ter aqui uma situação assunto, uma situação problema e uma nova resposta, uma nova atitude, uma nova postura perante a situação. Gostaria também de lembrar, a propósito disto, que não se pretende com esta técnica resolver o problema, ou com isto resolvemos os problemas totalmente. Mas é um bom complemento e às vezes é verdade que é uma boa ajuda, dependendo da gravidade ou da complexidade da situação, ela pode ser uma grande ajuda. Muitas vezes eu uso-a como um complemento, porque não basta fazer esta mudança a nível da resposta, é importante também fazer alguma arrumação interior, nomeadamente às vezes mexendo em algumas coisas do passado. Mas, se a situação não for assim muito complexa, muito problemática, podemos então tentar, nós próprios, usar esta técnica. Então, passando a explicar. Primeiro, é importante pensar no dito assunto, no dito problema e a forma como nós respondemos à situação. Pode ser a nossa reação a uma determinada pessoa, pode ser a nossa reação a uma determinada situação, etc. É importante que vocês pensem numa situação, escolham uma espécie de imagem mental que simbolize essa situação e a vossa reação, como se fosse um pequeno filme ou idealmente até um slide que exemplifica essa vossa reação. Está bem? Vamos chamar a essa imagem a imagem A. Essa imagem A representa o problema e a situação, a circunstância, a forma como vocês respondem e, portanto, essa própria reação pode ser, digamos assim, o problema, aquilo que vocês querem alterar. Portanto, imagem A, vamos dar aqui um exemplo, por exemplo, numa situação profissional, em que há uma relação um bocadinho tensa com uma chefia, por exemplo.
E a reação que tem acontecido é uma reação de encolhimento, não é? E pode haver uma nova resposta. É um exemplo. A situação pode ser a situação que vocês quiserem. Pensem então nessa situação problemática e escolham uma imagem mental ou um pequeno filme que representa essa situação. Essa será a imagem A. Vou só dar aqui um bocadinho de tempo para pensarem nessa imagem A, que é a imagem problema. Aproveito para lembrar que não tem que ser uma imagem nítida, é um pensamento. Portanto, é uma coisa multissensorial, não tem que ter necessariamente uma componente só visual. É um pensamento daquela situação, representa a tal situação-problema. Ok, então assumindo que terão essa situação A definida, coloquem essa situação A na, no vosso espaço mental um pouco de lado e vamos então pensar na nova resposta, na nova atitude, numa nova forma de lidar com a situação, uma nova forma, uma nova postura perante a situação. Como é que vocês querem que aconteça, digamos assim, essa cena, naquilo que depende de vós, claro. Portanto, pensem nessa nova cena, pegando aquele exemplo do que há pouco vos referi, se estão a lidar com uma chefia um pouco complicada e tendem a encolher, pronto, então verem-se a si próprios numa postura um pouco mais neutra, em que aquilo não tem tanto impacto em vós, por exemplo, é apenas um exemplo. Portanto, essa nova imagem vamos chamar imagem B, que é a nova resposta, a nova forma de lidar com a situação. Essa é imagem B. Ok, então temos a imagem A, que é a imagem simbólica do problema, ou pensamento simbólico do problema, e temos do outro lado a imagem B, o pensamento simbólico de uma nova atitude, de uma nova resposta. Aquilo que eu agora vos peço é que aquela imagem da situação A, a imagem A, seja pensada a preto e branco. E a imagem B seja pensada a cores e brilhante. A imagem A preto e branco e um pouco mais escura, e a imagem B brilhante e colorida. Ok, temos então duas imagens. A imagem A, problema, e a imagem B, resposta, mudança, uma nova forma de lidar com a situação. Então vamos fazer o seguinte. Vou pedir agora, e agora vamos entrar na parte importante ou mais importante do exercício. Aquilo que vos vou pedir é que vocês pensem, coloquem na vossa mente a imagem A, a imagem do problema, a imagem da situação problemática, coloquem no vosso ecrã mental. Se quiserem fazer com os vossos olhos fechados, poderão fazer. Portanto, neste momento, essa imagem A, a imagem da situação problemática, deverá ocupar a vossa mente e, tanto quanto possível, a preto e branco e um pouco mais escura. Agora, mantendo essa imagem A na vossa mente,
coloquem num dos cantos inferiores a imagem B, como se fosse um ecrã mais pequenino, como se fosse uma televisão dentro, à frente de um ecrã maior. Mas nesse canto, onde vocês põem aquela imagem mais pequenina, nesse canto, essa imagem, ela aparece colorida e brilhante. Portanto, a imagem B é colocada sobre a imagem A, num canto. Pode ser um canto inferior esquerdo ou o canto inferior direito. Então, e agora o que vamos fazer é, vocês vão me ouvir a contar até 3 e quando eu chegar ao 3, eu vou pedir que vocês deixem essa imagem mais pequena expandir e ocupar totalmente o ecrã mental, sobrepondo-se à imagem anterior, sobrepondo-se à imagem A, sobrepondo-se àquela imagem a preto e branco mais escura. Está bem? Vamos então a isso. Vamos expandir a pequena imagem B e sobrepô-la totalmente à imagem A, escura, a preto e branco. Estão prontos? 1, 2, 3. E expandir, expandir, expandir e ocupar totalmente o ecrã mental com essa imagem B, colorida e brilhante. Colorida e brilhante. Respirem fundo, esvaziem a vossa mente. E permitam-se pensar noutra coisa qualquer, numa imagem tranquila, uma praia, um jardim, uma imagem serena. Respirem fundo. E vamos fazer isto mais 2 vezes. Vamos então buscar novamente a imagem A, a imagem da situação problemática. Vamos ocupá-la, ocupar totalmente o nosso ecrã mental. Muito bem, ela ficará preto e branco, um pouco mais escura. E, novamente, num dos cantos, no canto inferior esquerdo ou direito, pode ser no mesmo canto em que vocês imaginaram na primeira vez, vamos colocar a imagem B, colorida, brilhante, mais pequenina. E, novamente, o que vamos fazer é, vão-me ouvir a contar até 3. E quando chegar ao 3, a imagem mais pequena expande. Ok? Vamos repetir um pouco aquilo que fizemos na primeira vez. Então, 1, 2, 3. E a imagem B pequena expande. Expande totalmente e ocupa totalmente o ecrã mental, sobrepondo-se à imagem anterior. Portanto, ficará no vosso ecrã, no vosso pensamento, totalmente ocupando tão plenamente quanto possível essa imagem B colorida, brilhante. Respirem fundo. E esvaziem a vossa mente, permitam-se pensar noutra coisa qualquer, sítio agradável, paisagem tranquila, respirando fundo, descansando um pouco. E vamos fazer isto só mais uma vez, com uma pequena alteração. Então, novamente, pela terceira e pela última vez deste exercício, vamos buscar a imagem A. Alguns de vós poderão ter um bocadinho de dificuldade agora a ir buscar a imagem A, é normal. Façam um pouco de esforço para ir buscar a imagem A, a imagem preto e branco, um pouco escurecida. Coloquem na vossa mente
E, mais uma vez, num dos cantos inferiores, vamos colocar a imagem B, a imagem da nova resposta, colorida e brilhante. Vamos pô-la nesse canto. E agora vamos fazer mais ou menos a mesma coisa, mas com uma pequena, mas importante alteração. Está bem? Aquilo que nós agora vamos fazer é, vão-me ouvir novamente a contar até 3, mas desta vez, quando a imagem B se expandir, irá também acontecer uma outra coisa. A imagem A, a imagem anterior, aquela da situação antiga, problemática, ela não só irá ficar sobreposta, ou melhor, ficará por trás da imagem B, como também irá estilhaçar-se, dissipar-se, desintegrar-se totalmente. Ok? Portanto, a imagem B ficará sobreposta sobre a imagem A, e para além dessa imagem B expandir e ocupar todo o ecrã mental, a imagem que estará por trás, a imagem anterior, a imagem A, irá estilhaçar-se, dissipar-se, desintegrar-se. Está bem? Então, vamos então fazer imagem A ocupar totalmente o ecrã mental, preto e branco, um pouco escurecida, mesmo que seja um bocadinho difícil ir buscá-la, façam esse esforço. E coloquem então um canto inferior, direito ou esquerdo, pode ser o mesmo que têm usado. A imagem B, colorida, brilhante. E vamos então expandir. 1, 2, 3. E expande totalmente. Expande. E quando expande, a imagem anterior desintegra-se, dissipa-se, dissolve-se totalmente. E fiquem só a observar a imagem B, a nova imagem. Durante alguns segundos, fiquem só a observar a imagem B e a aceitá-la como uma nova resposta. Façam uma inspiração mais profunda. E inspirem essa nova resposta. E pronto. Experimentem. Fico à espera dos vossos comentários. Está bem? Tudo bom? Ou melhor ainda, luz, paz e amor no coração. Grato, grato, grato.